Ok, não é segredo pra ninguém que acompanha esse canal ou que acompanha Cinema Queer que o Cinema Queer há muito tempo é uma parada bem underground, feito genuinamente para as pessoas que vão atrás de filmes LGBTs. Uma vez na eternidade, uma produção gay furava a bolha e chegava no grande público, sendo alguns exemplos como Com Amor Simon, Brokeback Mountain e Call Me By Your Name. Produções que furaram a bolha, mas de novo, algo muito esporádico, nada nem perto de ser considerado um ultra fenômeno. Porém, essas três produções pavimentaram o caminho para três que viriam a ser uma completa virada de chave para a cultura pop LGBT. Produções essas que foram responsáveis de vez por criar essa noção de que existe um público carente de consumir narrativa queer no mainstream e, acima de tudo, produções que miraram no público mais engajado que existe, adolescente que gosta de ser fã de coisas. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Este vídeo está sendo gravado mais ou menos na época que a primeira parte da última temporada de Young Royals está para sair, ao mesmo tempo enquanto a terceira e possivelmente talvez última de Heartstopper finalizou suas gravações, mas tem boatos de que pode ter uma quarta e uma quinta e sair ainda também certo. Então é um momento bem sensível e tá na hora de explicar o porquê. Vamos começar por ordem cronológica. Young Royals estreou em 2021 em uma época muito interessante. A série saiu quando Vermelho e Branco Sem Azul tinha acabado de explodir e dominava o TikTok, com 1000 trends de pessoas lendo famintas por mais conteúdos daquele universo. Young Royals conta a história do príncipe Willem, o príncipe da Suécia que era pra você achar que era um rebelde problemático, mas ele é só um adolescente normal tentando fazer coisas que um príncipe não pode fazer, ou seja, coisas normais. Porém, a rebeldia dele é mais desculpada, porque ele não é herdeiro do trono. O irmão mais velho e a pessoa mais importante da vida dele, que é o Willem, é mandado para um internato de elite e lá conhece o Simon, que a série nunca consegue realmente explicar e deixar claro se é bolsista ou não. A família dele claramente não tem como pagar aquele lugar, mas eu lembro de uma fala da mãe dele que dizia que ela trabalhava para pagar. Por favor, alguém me explica, porque ao mesmo tempo eu acho que a Sarah e o Simon são os únicos bolsistas de lá, mas enfim, é confuso. Basicamente, o Simon é uma gay carismática e latina que o Willem se encanta. Uma das primeiras produções que colocou no mainstream um conceito de romance aqueliano entre pessoa latina ou preta com bissexual loiro. Que eu amo, eu escrevi um livro inteiro que gira em torno um pouco disso. Enfim, o Willem começa a nutrir um certo crush pesado no Simon e a princípio eles começam a flertar e paquerar de um jeito bem normal, com saídas ocasionais, flertes fofos e dates pra conhecer mais a vida um do outro. Até que o irmão do Willem morre no segundo episódio e a série dá um salto de qualidade gigantesco, porque os dois primeiros episódios de Young Royals é uma coisa bem complicada de assistir. A partir daí eu não vou dar mais spoilers. No geral, Young Royals vem de uma geração de séries que estavam começando a entender que casal LGBT rende. Na mesma época você teve um aumento de tempo de tela de Shonen em Riverdale, Under e Omar em Elite carregando boa parte da série nas costas e Julian DeFantos fazendo questão de ter um arco LGBT numa série mais jovem com a carinha de Disney e tirando séries como High School Musical The Series e Sex Education e o trauma ambulante que foi Love Victor, que eu acho que eventualmente a gente vai falar mais tarde. Basicamente, não foi apenas perceber que precisava entregar a representatividade, foi também o começo de Hollywood entendendo que gay vende, e Young Royals vendeu, conseguindo criar uma atmosfera fria, séria e instigante, com personagens carismáticos ao mesmo tempo que introspectivos e uma primeira temporada não perfeita, mas com muito potencial. Young Royals não apenas trouxe uma série LGBT jovem e séria, sem apelar pros clichês da época, tipo trisal ou assassinato misterioso, a série trazia um casal genuinamente interessante, com química, que até hoje é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. Sério, esses dois vagabundos tinham uma química que chega a ser algo sobrenatural. Basicamente, Young Royals deu aos fãs de Vermelho e Branco Sem Azul algo familiar para preencher o desejo de uma adaptação. Criou uma fanbase forte que agora queria mais casais aquelianos para consumir e estava empolgada com o que estava por vir. E mesmo com muito descaso da Netflix no quesito de marketing, a segunda temporada veio com um viés mais psicológico, decidindo focar na jornada mental de um personagem. E a segunda temporada foi um sucesso de qualidade tremenda, trazendo consigo um outro fandom, o de Heartstopper.
Heartstopper estreou em 2022, mas é um HQ de alguns anos antes, escrita por Alice Oseman. E só as HQs já eram um sucesso gigantesco. E é em Heartstopper que começa a trend de pegar livros LGBTs que explodiram no TikTok e fazer adaptações. Heartstopper conta a história dos jovens Charlie e Nick. Basicamente, os dois vão se aproximando, criando uma amizade incrível e se apaixonando, ocasionando Charlie questionando a amizade que ele tem com o Nick, e o Nick percebendo que essa amizade que ele tem com o Charlie é algo a mais, fazendo com que ele questione também a sua própria sexualidade. E se Young Royal já tinha conseguido mostrar que uma série LGBT pode construir um fandom jovem, gigantesco e ativo, Heartstopper trouxe também uma história simples e plural. Em Heartstopper nós tínhamos uma série tecnicamente impecável, que decidiu explorar outras camadas da comunidade, trazendo uma história sáfica sobre os impactos de sair do armário, e também trazendo uma personagem trans com uma narrativa fofa, que não é sobre a transição dela. Uma série que resolveu trazer representatividade de maneira plural, mostrando uma nova forma de ser jovem LGBT e como é possível ser um adolescente normal vivendo vivências de adolescente normal em um contexto LGBT. Uma série que explodiu trazendo um fandom jovem, mas também fazendo pessoas mais velhas sentirem um quentinho no coração e fazendo elas sentirem que aos poucos as coisas estão melhorando. A segunda temporada de Heartstopper trouxe temas mais sérios, se aprofundando no grupo de amigos e falando de temas sérios mais uma vez de forma sensível, agradável e tecnicamente impecável, e construindo um fandom gigantesco. Então temos Vermelho, Branco e Sangue Azul, que foi um dos responsáveis por começar esse movimento de produções LGBTs com fandom gigantesco, que veio na hora certa. Vermelho, Branco e Sangue Azul é uma adaptação de um livro de mesmo nome, que foi um dos principais livros LGBTs a bombarem no TikTok durante a pandemia. Uma adaptação que era extremamente esperada, e o fandom de Vermelho, Branco e Sangue Azul por muito tempo se viu sendo presenteados com outras produções enquanto esperava o filme de Vermelho, Branco e Sangue Azul. A questão é que Young Royals mostrou um gigantesco interesse do público num romance LGBT nos bastidores da realeza, e Heartstopper veio só para confirmar a força comercial de um romance aquele ano. Então, em 2023, o romance Enemies to Lovers entre o príncipe da Inglaterra e o filho da presidente dos Estados Unidos entrava na Amazon Prime e se consagrava como a terceira joia da coroa, o terceiro elo da santíssima trindade de produções LGBTs. Eu não estou brincando quando eu digo que essas três produções foram extremamente influentes para que agora as produções LGBTs tomassem mais o mainstream como nunca antes. Por mais que sim existissem outras produções, muitas delas com o tempo ficam esquecidas ou acabam tomando o status de indie. Hoje em dia não existe um fandom tão forte de Love, Simon como existia antigamente, e o fandom de Call Me By Your Name tem força, mas carrega a imagem de filme indie, então é um fandom meio de filme indie LGBT. Junto com Young Royals veio uma enxurrada de outras produções LGBTs, tipo Love, Victor, que era uma ideia ótima e a primeira temporada é incrível, mas ela derrapa de um jeito que eu acho que quase ninguém viu a última temporada. Até mesmo tivemos séries como Elite, percebendo que seus personagens LGBTs eram a principal coisa da série e tentando desenvolvê-los mais, mas falhando miseravelmente. E com Heartstopper você teve o entendimento que produções vindas de livros LGBTs famosinhos geram sim grandes feitos, e a partir de então nasceram produções como o Vermelho, Branco e Sangue Azul, Aristóteles e Dante, e outras produções que estão confirmadas e estão por vir, como Os Dois Morrem no Final e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Porém, Young Royals acaba esse ano. Heartstopper tem previsão de se encerrar na quarta ou numa possível quinta temporada, ou até mesmo na temporada atual. E Vermelho, Branco e Sangue Azul foi um filme que, por mais que exista uma vontade dos produtores por uma continuação, ainda não existe grandes avanços quanto à história. A era dessa santíssima trindade está acabando. Espero que depois de Heartstopper mostrar que as pessoas querem ver mais coisas além de só casais de homens, sabe? Outras histórias queer apareceram nesse meio tempo, como Pose e Sense8, e foram um sucesso, mas elas mesmas não têm um nível de sucesso de explodir a bolha, como as três citadas anteriormente aqui. As próximas produções LGBTs dos grandes estúdios têm como missão não só repetir o sucesso dessas outras e sustentar o fandom que nasceu delas, mas também trazer novidade e qualidade em suas narrativas, assim como a Santíssima Trindade. Porque o cinema LGBT tem muito potencial, e eu sinto que Hollywood começou a entender que dá pra fazer isso virar um mainstream. É só fazer do jeito certo. E depois de produções criativas e divertidas que foram grandes sucessos como Bottoms e Nimona, eu tenho um pressentimento com relação ao futuro que é bem bom.